Minha amada Renata. Minha amada Tícia. Como é bom te ter aqui, minha amiga. Como é bom tocar no real, tocar na graça de Deus perene na sua vida e que vai transbordar para tantos corações. O Espírito Santo me inspirou esse projeto, vários projetos no meu coração. E ele disse assim: antes de você cantar um canto novo, das composições novas, eu preciso que você volte, que você se revisite e que você cante outra vez as canções que um dia você já cantou. Só que você vai cantar essas canções através da trilha sonora que elas foram na vida das pessoas. E aí ele foi pincelando histórias, nomes, e ele dizia assim: os personagens são reais. E você é uma personagem, uma mulher real, de histórias reais, como aquelas mulheres do Evangelho. Se fossem escrever novos evangelhos, novos livros apócrifos no mundo, teria uma mulher chamada Renata Frota, com a mais absoluta certeza. E dentro de tantas histórias que você tem, de tantos testemunhos que você tem, de curas, de libertações, tem um especial que a gente vai trazer hoje para contar aqui, que vai alcançar tantas pessoas, que é a libertação do seu coração, né, com relação à vivência da sua vida matrimonial, da sua família, do seu sim da sua família, que passa por todo um processo de cicatrização interior. E eu queria que você trouxesse um pouco dessa história hoje, aqui e agora. Esse testemunho eu nunca dei e estou dando hoje aqui para você, porque você fez parte e faz parte da minha caminhada espiritual. Não é um testemunho fácil, não é fácil eu revisitar esse passado, porque eu liberei o perdão sim de todo o meu coração. Eu sou extremamente feliz por ter liberado esse perdão, mas eu só consigo voltar nesse passado segurando nas mãos de Deus, porque sozinha eu não consigo. Eu casei muito cedo, casei com 18 anos, já tenho 26 anos de casada. Casei por amor, sempre fui muito amiga, muito companheira, eu considerava que era bem casada. Até que perto de eu completar 15 anos de casada, eu descobri que o meu marido era infiel. Eu tinha algumas desconfianças, mas nunca tinha ido atrás, porque a minha vida era uma vida boa, confortável, nós estávamos construindo, tendo filhos, e como as minhas dúvidas não eram dúvidas palpáveis, eu ia deixando de lado. Mas até que um dia, um fato mais marcante me cutucou, sabe? E aquela vozinha disse assim: vai, olha isso. E a partir daquele momento eu descobri uma vida inteira, 15 anos de infidelidades, porque uma história puxou outra. E aquilo foi como uma faca transpassada no meu coração. Eu senti uma dor carnal. Um espinho na carne. Um espinho na carne. Eu não conseguia entender como é que um sentimento doía daquela forma. Eu olhar para o meu marido e dizer assim: meu Deus, como é que você, que é a pessoa que eu mais amo na minha vida, que não é meu sangue, que não é minha carne, faz isso comigo. Você dilacerou o meu coração. E aquela descoberta, aquela máscara ter caído, foi assim muito difícil para mim, porque eu dizia para ele assim: Fábio, eu te dei a minha vida, eu te dei a minha juventude, eu te dei o meu amor, e você se dizia um bom marido, porque ele não chegava tarde em casa, sempre estávamos juntos,
eu tinha a senha do celular dele. Então, realmente era uma máscara, né? E aquilo ali, aquela revelação, aquela máscara ter caído naquele ano de 2010, foi importante para o meu crescimento, meu amadurecimento. Qual foi no teu coração, se você pudesse traduzir, não dá para traduzir a dor, né? Mas se você pudesse traduzir a dor que você sentiu, que nome ela teria? Essa dor que você sentiu? Era mágoa? Era uma ferida de ego? Era um medo de perder a família? Que nome tem essa dor? Essa dor é uma dor amarga, muito amarga. É uma dor quente. É uma dor ácida. Não sei se dá para ser ácido e amargo ao mesmo tempo. Mas às vezes começa de uma forma... Corrói. E o que é que eu posso dizer? Que quando eu descobri, a primeira coisa que vem o amor, né? O amor ferido, o orgulho. O orgulho, eu tive que... Foi a primeira coisa para eu conseguir liberar o perdão, foi eu passar por cima do meu orgulho. Porque eu dizia assim, se você for infiel, também você. Toma lá, dá cá. Olho por olho. Olho por olho, dente por dente. E eu sempre fui muito dona de mim. Sempre soube muito bem o que eu queria da minha vida. E eu faria mesmo, sabe? Dentro de mim, eu tinha a certeza de que... Como é que você enxerga, então, o fato de não ter feito? O que foi que aconteceu? Na hora do... Pronto. É agora. Aí eu comecei a ponderar. Conversei muito com pessoas, não te aconselhas com pessoas vãs, sabe? Como é importante isso. Minha mãe teve um papel fundamental nisso, sabe? Porque a minha mãe sempre foi muito família, sempre, minha filha, perdoe, minha filha, ele é um homem bom, vamos pensar. E eu realmente não me aconselhei com amigas que me chamaram para sair, vamos fazer isso. Não, eu segurei nas mãos de Deus e me aconselhei muito com Deus, porque eu entendi que eu estava numa batalha espiritual, que estava havendo uma briga enorme do meu espírito com a minha carne. Uma voz falava uma coisa de um lado e a outra voz falava outra coisa do outro lado. E a primeira coisa que eu fiz foi me perdoar por estar passando por cima do meu orgulho, de tudo que eu tinha dito durante os meus primeiros 15 anos de casado. Eu estava indo contra tudo o que aquele feminismo, traiu, separa, deixa. E aí eu ouvi mais o meu lado espiritual. A sabedoria. Né? A sabedoria. Fui conversar com o padre, contei toda a nossa história. O padre até disse que se eu quisesse, diante de tudo que aconteceu, eu podia pedir nulidade do meu casamento. Aí quando ele me disse isso, aí eu olhei pro padre e disse assim, mas eu não quero anular, porque eu vivi, eu tive filhos, houve um fruto dessa relação e eu amei. E eu sou casada, né? Na minha cabeça, eu dizia para ele, você não era casado comigo como eu era casada com você. Sendo então Deus interviu muito no seu coração através da sabedoria e das palavras de sabedoria e do dom de conselho, porque conselho é dom também, né? Vindo da sua mãe. E minha mãe não era de falar muito, não. Minha mãe era como Maria. Você já tinha uma caminhada espiritual nesse tempo? Era assim, a minha avó, ela sempre foi uma pessoa muito da igreja. E ela sempre, a vida dela, ela mostrava, ela era ministra da Eucaristia. Então a gente sempre teve uma base católica boa, uma base católica forte. Minha avó era uma mulher de muita fé. E minha mãe também.
Então, esse conceito família é muito presente na tua vida. Isso. A minha Esse família, alicerce família minha base é muito forte. Então, foi o começo da minha caminhada espiritual. Foi esse momento. Que aí eu fui entendendo que as coisas do mundo não são exatamente como a gente vê. Que é muito além do visível. O que eu vejo muito importante na tua fala, e é uma coisa que a gente precisa realmente estar atento, é o entendimento de que se vive uma batalha além da carne, que se vive uma batalha espiritual. Eu entendi isso. Muitas batalhas espirituais a gente enfrenta. Como esse entendimento mudou a tua perspectiva? Mudou. E o teu olhar sobre o que está acontecendo? Porque começaram a acontecer coisas na minha vida que não aconteciam antes. Eu disse, meu Deus, por que isso está acontecendo agora? Que eu estou em crise no meu casamento? Se nunca aconteceu antes, eu não mudei meu comportamento. Aí eu entendi imediatamente que era uma batalha espiritual. E assim, uma coisa que me fortificou muito foi a postura do Fábio diante da máscara caída. Porque isso aí influenciou muito, claro. Porque você descobre que o seu marido é infiel e não percebe que o coração dele tá querendo mudar, realmente é difícil você perdoar e permanecer no casamento, né? Então ele olhava pra mim e dizia assim, meu amor, me perdoe. Me perdoe, eu fui um tolo. Eu fui um cego. Eu fui um ignorante. Me perdoe. Me dê a oportunidade de lhe provar que eu vou me tornar um novo homem. Eu não acreditava naquelas palavras, porque eu dizia pra ele assim, como é que eu vou saber se você é um novo homem se você nunca foi um homem ruim? Eu não quero ficar te fiscalizando, eu não quero te monitorar, eu não quero colocar um siga-me no teu carro. Eu não quero. Então como é que eu vou saber se você mudou? Aí ele dizia assim, meu amor, os próximos 15 anos da sua vida, porque a gente estava com 15 anos de casado, vão ser os melhores 15 anos. E se você me der a oportunidade de lhe provar, eu disse assim, Fábio, como é que tu tá me prometendo o futuro? Se eu posso morrer amanhã? Fábio, passaram-se 15 anos, perdeu, morreu. O futuro só a Deus pertence. Você não pode me prometer o futuro. Tem uma frase dessa música que fala, já não posso mais viver sem ti, ó meu Senhor. Quero entregar-te a minha dor, vem retirar os meus espinhos. E Deus foi tirando os espinhos da tua carne, né? Foi, de um por um. Diante de tudo isso, né, que aconteceu, diante do processo de conversão que houveram em ambas as partes, em você e dele, o que é que a gente pode dizer para as pessoas? O que é que você tira de lição, de ensinamento diante de tudo isso que você viveu? Que Deus quer da gente o melhor da gente. Que você, não é porque uma pessoa fez errado que você tem que fazer errado também. Pouco tempo depois desse fato, 2 anos depois, eu tive uma doença muito grave. E quando eu tive essa doença grave, eu tinha liberado os perdões que eu tinha que liberar e tinha um coração muito leve e tranquilo. Uma consciência em paz. Porque, tipo assim, eu tinha passado por uma batalha e que eu tinha conseguido vencer essa batalha. A minha carne não falou mais alto que o meu espírito. Então, eu entrei numa batalha leve. E a família da gente está em primeiro lugar. E foi na doença que ele teve a oportunidade de me provar que realmente ele tinha se convertido, que Jesus... Que ele tinha acolhido o perdão. Jesus, eu digo que Jesus fez, desfez e refez o meu casamento. Aí eu digo também, eu repito, né, que o Fábio é um vaso novo. E que o nosso casamento, ele foi moldado a ferro e fogo.
porque nós passamos por muitas tribulações dessa data, de quando eu descobri. Eu liberei o perdão, né? Mas assim, a certeza da conversão veio na doença. E eu digo pra ele: Fábio, você foi um marido muito melhor na doença do que você foi na saúde, que é o contrário que acontece normalmente, né? E ele pôde provar isso pra mim. Essa história já foi em 2010, já tem 12 anos. E eu posso dizer que, assim, eu olho pro Fábio hoje e enxergo um homem lindo. Porque quando eu descobri tudo que ele fez comigo, ele é um homem bonito, mas eu não consegui enxergar a beleza nele. Mas a beleza retorna, né? Retorna porque ele se permitiu, ele deixou que Deus agisse na vida dele. Ele enxergou que aquela escolha, mas a maioria das pessoas faz. Não, mas não é porque a maioria das pessoas faz errado que você tem que fazer. E assim, eu quero deixar bem claro disso tudo que eu vejo foi a abertura ao perdão. A abertura ao perdão. E assim, Tice, você dar um perdão desses não é fácil. Eu tô contando aqui essa história, mas não foi fácil. Eu chorei por noites a fio. Todas as noites eu me deitava na minha cama e chorava. E chorava, e chorava, e ele vinha e me abraçava. E eu dizia pra ele assim: Fábio, foi você quem me feriu, vai ser você quem vai me curar. Porque até se eu sair de um relacionamento do jeito que eu estou, eu não vou ser uma pessoa boa com mais ninguém. Porque eu estava emocionalmente muito ferida. E foi difícil eu chegar nesse perdão de não ficar voltando. Porque às vezes você perdoa, aí você fica voltando. Remoendo, né? Não foi assim de um dia para o outro. Foram anos, sabe? E eu consegui porque eu busquei também isso. E outra coisa, perdoar não é esquecer. Eu não esqueço jamais o que ele me fez, o nosso casamento, não esqueço. O que foi que eu fiz? Eu busquei muita ajuda de Deus na igreja mesmo. Eu fiz alguns seminários. Era tão forte isso, que eu não conseguia olhar o meu álbum de casamento. Durante o processo que eu descobri as traições dele, eu dizia: Fábio, eu me arrependo de ter me casado contigo. Eu tinha tanta gente bacana na minha vida e eu te escolhi. E eu me arrependo. E eu não queria ver minhas fotos do casamento, porque assim, eu olhar a foto desse casamento, eu casei sozinha aqui. E aí, em um desses seminários que você estava presente, no momento de adoração, eu pedindo muito que Deus, né, tirasse o restinho daquelas lembranças, o restinho daquelas mágoas que ainda às vezes apareciam. Eu, em profunda oração, né, me sentindo muito, muito cheia do Espírito Santo, muito inundada de Deus, das graças, das bênçãos, e muito feliz por estar ali com o meu marido. Isso foi logo após a doença. E aí a voz, eu de olho fechado, aquela voz que sempre acalenta o meu coração, que é a sua voz, que sempre acalma o meu coração nos momentos difíceis. Nunca vou esquecer quando você disse assim, e você não sabia desses detalhes da minha história, a gente estava se conhecendo ainda naquela época. Era o primeiro seminário que eu estava fazendo, seminário de vida no Espírito Santo, que eu estava fazendo no Novo Caminho. Eu era recém-transplantada, cabelinho curtinho, ainda em pezinho. Aí você disse assim: e aquela mulher que não consegue olhar o seu álbum de casamento, a partir de agora, vai conseguir olhar. Deus está derrubando todas as... Sabe que você falou? Aquelas palavras que entraram dentro do meu coração. E eu disse: essa mulher sou eu.
Aí quando o retiro terminou, eu cheguei lá em você e disse assim, Tícia, aquela mulher que não conseguia ver o álbum de casamento, sou eu. Quando eu chegar em casa, eu vou olhar o meu álbum de casamento. E eu te digo que eu não me arrependo em nenhum momento de ter liberado o perdão e de estar vivendo o meu casamento, ter completado bodas de prata. Já estou com quase 27 anos de casada, uma filha de 22 anos que está se formando em Direito, a Yasmin, e o Gabriel, que terminou o colégio agora. Amém, minha amiga. Livre para amar. Já não sou mais eu quem vive. É Cristo que vive em mim. Amém.